Ela caminhava devagar sobre o chão frio da aldeia de Loticourt. A brisa da manhã soprava entre os bosques da França do século XVII, e o orvalho ainda reluzia sobre as pedras da rua. Seus pés, pequenos e descalços, tocavam a terra como quem já compreendia o mistério que existe no chão da humildade. Tinha apenas 5 anos, mas em sua alma algo já havia despertado. Um segredo, um sussurro do céu. Foi naquela manhã silenciosa que a pequena Margarida Maria, ainda criança, ofereceu a Deus aquilo que muitos adultos jamais ousaram entregar: sua pureza, sua liberdade, seu futuro. O voto de castidade feito em segredo naquela idade tão precoce não foi um gesto comum. Foi uma resposta, um sim que ecoaria na eternidade, selando um destino de santidade. Naquele tempo, ninguém podia imaginar o que Deus estava preparando. Nem mesmo seus pais, Claude e Felisberta, católicos piedosos, conseguiam perceber o tamanho da graça que ardia no coração de sua filha. Para eles, Margarida era apenas uma menina quieta, recolhida, diferente das outras crianças. Mas o que eles viam como timidez era, na verdade, sede por Deus, desejo de adoração. Enquanto outras meninas ansiavam por brincadeiras, vestidos e palavras de elogio, Margarida buscava algo que não se podia tocar. Era uma presença, um amor que sussurrava em seu interior. Era como se o céu já estivesse morando dentro dela. E foi assim, nesse ritmo de silêncio e oração, que Margarida cresceu. Quando completou 9 anos e fez sua primeira comunhão, algo nela mudou. Uma decisão nasceu, suave e firme. Ela não queria apenas ser boa, ela queria ser toda de Deus, pertencer inteiramente, amar sem reservas. E é nesse ponto, querido espectador, que te faço uma pausa. Já se inscreveu no canal? Se ainda não, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. Não apenas para não perder nenhum vídeo, mas porque, como a história de Margarida, cada história aqui tem o poder de transformar almas e reacender esperanças. Voltando à jornada de Margarida. Logo ela começou a se afastar dos jogos da infância. Passava horas em recolhimento, buscando momentos a sós com Deus. Orava com uma profundidade que causava admiração até nos adultos da aldeia. Mas o céu, quando quer preparar uma alma para algo grandioso, permite também que ela conheça a dor. E a dor não tardou a chegar. Durante a adolescência, Margarida foi acometida por uma enfermidade grave. As mortificações que praticava em segredo, jejum, vigílias, penitências, sem orientação, sem moderação, a levaram ao limite. Ela ficou imobilizada, presa entre febres, dúvidas e um corpo que parecia desfalecer. Por anos ela sofreu, sozinha em sua dor. Mas nesse tempo de sofrimento fez outra promessa. Se fosse curada, entregaria sua vida inteira a Deus. E o céu ouviu. A cura chegou, rápida, inexplicável. Mas a cura não foi o fim, foi o chamado. O início de uma missão que a levaria até os extremos da entrega. Porque quando Jesus cura, ele chama. E quem é curado por ele jamais volta a ser o mesmo. Margarida voltou à vida com um novo olhar. E esse olhar enxergava um propósito onde antes havia apenas sobrevivência. Contudo, a provação ainda não havia terminado. Logo depois da cura, a morte bateu à sua porta. Seu pai faleceu. O sustento da casa desapareceu. A mãe, Felisberta, viu-se obrigada a buscar abrigo com os filhos na casa de parentes. Ali, o que deveria ser acolhimento tornou-se sofrimento. Margarida passou a viver em um ambiente hostil. Era vista como peso, como intrusa. Recebia ordens frias, olhares de desprezo, refeições escassas, mas nunca revidou, nunca murmurou. Aprendeu a oferecer o silêncio como oração, a transformar lágrimas em oferta. Cada obediência pequena, cada dor escondida, cada humilhação não era apenas suportada, era oferecida. E foi nesse deserto que a vocação religiosa floresceu com ainda mais clareza. Margarida sentia um chamado irresistível à vida consagrada. Queria ser toda de Deus, entrar para um convento,
entregar-se por inteiro. Mas sua família não aceitava. Achavam que ela era frágil, sonhadora demais. Além disso, as dificuldades financeiras e as convenções sociais da época tornavam esse desejo praticamente impossível. Mesmo assim, ela não desistia. Orava, esperava, sofria calada e confiava, porque quem espera em Deus não espera em vão. Foram anos assim, anos de promessas sussurradas, de noites longas, de esperança em meio à humilhação, até que um dia a porta se abriu. Margarida finalmente entrou no convento da Visitação em Paray-le-Monial. Era o dia 25 de maio de 1671. Ela não chegou eufórica, como quem vence uma batalha. Chegou serena, como quem finalmente retorna ao lar. E ali começou uma nova etapa. Recebeu o hábito religioso em agosto do mesmo ano e pouco depois professou seus votos. Passou a ser conhecida como Margarida Maria, nome novo, vida nova, mas o mesmo coração, sedento de Deus. A vida monástica não era para ela um refúgio contra o mundo, mas o lugar onde a alma podia respirar. Entregava-se com fervor às tarefas simples, amava o anonimato, buscava o silêncio como quem busca abrigo, e diante do Santíssimo Sacramento passava horas, dias, noites. Sua sede de adoração era insaciável, mas essa intensidade começou a incomodar. Algumas irmãs não compreendiam, achavam exagero, suspeitavam de sua santidade. Comentários surgiram, olhares de julgamento. Até as superioras cautelosas limitaram seu tempo de oração. Mas Margarida não reagia, obedecia, amava, silenciava, porque ela sabia que quem é chamado por Deus não precisa ser compreendido por todos, precisa apenas ser fiel. E foi nessa fidelidade que algo extraordinário começou a acontecer. Certo dia, enquanto orava sozinha diante do Santíssimo, uma presença envolvente tomou o recinto. Jesus apareceu, mostrou-lhe seu coração, ferido, coroado de espinhos, envolto em chamas. Um coração que sangrava amor, e disse a frase que atravessaria os séculos: "Eis o coração que tanto amou os homens." Margarida Maria não viu apenas uma visão, recebeu um chamado, um apelo do céu, e esse chamado mudaria sua vida e a espiritualidade da Igreja para sempre. Santa Margarida Maria Alacoque poderia ter escolhido o silêncio, poderia ter guardado para si aquelas visões celestes que a acompanhavam desde a juventude. Mas, como uma chama acesa pela própria mão de Deus, ela não poderia esconder o que queimava dentro de sua alma. Aos olhos do mundo, ela era apenas mais uma freira enclausurada, longe da agitação das cidades, sem renome, sem títulos, sem fama. Mas o céu a olhava de forma diferente. Ela foi escolhida para uma missão sublime, tornar conhecido e amado o coração de Jesus. Esse chamado não veio acompanhado de glória ou reconhecimento imediato. Veio com dores, incompreensões e perseguições. Ainda assim, Margarida permaneceu fiel, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ela. E aqui, meu irmão e minha irmã, é importante te perguntar: quantas vezes você já sentiu que a sua vida é invisível, que suas orações parecem não ser ouvidas, seus sacrifícios não reconhecidos, sua luta interior ignorada? Pois é exatamente aí que a vida de Santa Margarida Maria nos ensina. Ela nos mostra que Deus enxerga o escondido, que Ele se revela muitas vezes nos bastidores da história, e que os maiores feitos do reino de Deus não são realizados sob os holofotes, mas nas profundezas da humildade e da obediência. Quando Jesus apareceu a Margarida Maria, Ele revelou o seu coração cheio de amor pela humanidade, mas também profundamente ferido pela indiferença, frieza e ingratidão de muitos. É por isso que Ele a escolheu para ser uma alma reparadora. Durante essas aparições, que aconteceram entre os anos de 1673 e 1675, Jesus foi detalhando o que esperava dela.
Em uma das visões mais conhecidas, ele mostrou seu coração envolto em chamas, cercado por uma coroa de espinhos e encimado por uma cruz. Disse a ela: Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e consumir-se para testemunhar-lhe seu amor. E em troca não recebe da maior parte senão ingratidões, irreverências, sacrilégios e friezas. Esse desabafo de Jesus tocou profundamente Margarida, que passou a viver em função dessa missão de consolar o coração ferido do Senhor. E não pense que foi fácil. Muitos não acreditavam nela. Até mesmo dentro do convento, ela foi tratada com desconfiança. Disseram que tudo aquilo era imaginação, exagero ou até mesmo obra do inimigo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, levantou um auxílio. São Cláudio de la Colombière, um sacerdote jesuíta que se tornou seu confessor e defensor. Ele reconheceu, nas experiências de Margarida, a autenticidade das manifestações divinas e a ajudou a perseverar. Essa parceria espiritual foi decisiva para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus saísse dos muros do convento e se espalhasse pelo mundo. Agora eu te convido a refletir. Como está o seu coração? Você tem sentido essa presença viva do coração de Jesus na sua história? Será que você também não foi chamado a consolar esse coração que continua a sofrer pelas indiferenças do mundo? Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma experiência sua com o amor de Jesus, alguma luta do seu coração que precisa ser tocada por esse fogo de misericórdia. Não estamos aqui apenas para escutar histórias bonitas, estamos aqui para sermos transformados. Santa Margarida Maria não recebeu apenas mensagens. Ela foi convidada a viver o que anunciava. Sua vida se tornou um reflexo do que Jesus pedia, uma entrega total, uma confiança sem medidas, uma reparação constante. Suas orações, jejuns, noites em vigília, sofrimentos físicos e morais, tudo era oferecido como um dom de amor. Ela compreendeu que não há nada mais poderoso do que se unir ao sofrimento redentor de Cristo, e que o coração de Jesus não é um símbolo frio, mas um coração real, vivo, que sente e que pulsa por cada um de nós. Por isso, quando falamos da devoção ao Sagrado Coração, não estamos tratando de uma simples imagem pendurada na parede, mas de um chamado real e urgente. Margarida Maria não propagou uma devoção por tradição ou estética, mas porque foi tomada por um fogo interior que não podia ser contido. Ela sabia que o mundo precisava conhecer esse amor, e mais do que isso, precisava retribuí-lo. Jesus pedia uma festa anual dedicada ao seu coração, comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras do mês e, sobretudo, confiança e entrega ao seu amor misericordioso. Esse é o grande segredo do coração de Jesus revelado a ela. Ele quer ser amado, e não por obrigação, mas por reconhecimento. Ele quer ser conhecido como fonte de paz em meio ao caos, de consolo em meio às dores, de esperança em meio à escuridão. Santa Margarida Maria viveu e morreu com essa certeza, e por isso, mesmo séculos depois, seu testemunho continua a incendiar corações. Não tenha medo de se aproximar desse coração, mesmo com suas feridas, suas quedas, suas dúvidas. Jesus não se escandaliza com suas fragilidades. Ao contrário, é nelas que ele deseja agir. E assim como fez com Margarida Maria, ele pode transformar a sua vida em uma chama que ilumina e aquece outros corações. Agora, me diga aqui nos comentários, você já conhecia essa história? Já sentiu esse toque do coração de Jesus na sua caminhada? Tem dúvidas sobre como viver essa devoção? Eu vou estar lendo e respondendo com carinho. Vamos caminhar juntos nesse propósito de amar e consolar o coração do nosso Salvador.
Imagine uma chama que não se apaga, uma brasa divina acesa no coração de uma jovem simples, escondida num convento silencioso na França do século XVII. Essa chama era o amor de Cristo, e a brasa viva era o coração de Santa Margarida Maria. Ao longo de sua vida religiosa, ela não foi apenas uma testemunha do coração de Jesus, mas tornou-se a voz que ecoaria pelo mundo a súplica de Deus por amor, reparação e fidelidade. Neste terceiro e último ponto da nossa jornada, entramos no terreno mais sagrado da missão de Margarida, ser a mensageira do coração de Cristo para toda a humanidade. Com o tempo, as visões de Margarida Maria se tornaram mais intensas, frequentes e detalhadas. Jesus não aparecia apenas como um mestre ou amigo, mas como alguém ferido, triste, rejeitado. Em uma das mais impactantes revelações, Margarida viu o Sagrado Coração de Jesus, cercado de espinhos, pulsando, inflamado de amor, mas ao mesmo tempo sangrando por causa da frieza e da ingratidão dos homens. Era como se ele dissesse: amo tanto, mas recebo tão pouco em troca. Essa dor divina não era um símbolo distante, era real, viva, presente no silêncio da adoração e no clamor do céu que pedia conversão. Margarida então entendeu que não podia guardar isso só para si. Deus a chamava a um apostolado que ia muito além das paredes do convento de Paray-le-Monial. Jesus queria que ela promovesse a devoção ao seu coração. Mas atenção, não era apenas uma devoção feita de orações repetidas ou quadros pendurados nas paredes. Era uma entrega, um estilo de vida, uma forma de reparar, amar, consolar o coração ferido de Cristo. Era uma missão profética. O Senhor pedia a consagração das almas ao seu coração, a prática da hora santa nas noites de quinta-feira, a comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Tudo isso era parte de uma resposta concreta ao amor esquecido de Jesus. A reação dentro da igreja, no entanto, foi lenta e até hostil em alguns momentos. Margarida foi acusada de histeria, de engano, de orgulho. Muitas vezes foi deixada de lado por suas irmãs de convento e só encontrou alívio no apoio espiritual de São Cláudio de la Colombière, um jesuíta que também reconheceu a veracidade das visões. Mesmo assim, Margarida não cedeu. Continuou fiel, humilde, silenciosa. O que ela viu e ouviu não era invenção. Era o próprio coração de Deus implorando à humanidade: ama-me como eu te amei. E ela responderia até seu último suspiro: sim, Senhor, eis-me aqui. Foi nesse contexto que o coração de Jesus passou a ser representado artisticamente, difundido em orações, introduzido nas práticas devocionais e, mais tarde, oficialmente reconhecido pela Igreja. Margarida não viu a plenitude dos frutos em vida, mas semeou com lágrimas aquilo que o tempo transformaria em graça abundante para milhões de fiéis. Hoje, a festa do Sagrado Coração é celebrada no mundo todo. Igrejas, capelas, ordens religiosas, congregações e até famílias inteiras se consagram a ele. Tudo começou com uma freira silenciosa, que escutou o coração de Deus batendo no seu. E talvez seja essa a parte mais forte de toda essa história. Jesus continua hoje, agora mesmo, batendo à porta dos corações. Ele quer entrar, quer curar, quer amar, mas muitos ainda vivem alheios a esse convite. O exemplo de Margarida nos recorda que não basta saber que Deus existe. É preciso amar como Ele nos ama. É preciso reparar, consolar e, acima de tudo, voltar ao coração do Evangelho, o próprio Cristo. E eu quero te fazer um convite agora, aí onde você está. Talvez a sua vida esteja um caos, talvez você esteja passando por dor, angústia, silêncio, confusão. Jesus sabe, e mais do que saber, Ele sente, porque o seu coração é real, e Ele quer ser amado também por você. A vida de Santa Margarida Maria não é um conto bonito do passado, é um apelo urgente do céu. Ama-me,
confia em mim, consagra tua vida ao meu coração. Essa é a resposta que transforma vidas, restaura famílias, cura feridas que nenhum remédio cura. É um retorno ao essencial, ao amor que se fez carne e nos amou até o fim. Se essa mensagem tocou você de alguma maneira, deixe um comentário abaixo com a sua dúvida, seu pedido de oração ou aquilo que mais te chamou a atenção neste vídeo. Eu leio todos e respondo sempre que possível. Sua participação ajuda outros a também encontrarem sentido nessa história tão poderosa. No silêncio que resta após uma história tão intensa quanto a de Santa Margarida Maria Alacoque, é impossível não sentir o coração tocado por algo maior. Ao longo deste vídeo, revisitamos uma vida marcada não apenas por milagres e visões, mas por uma fé que desafiou o orgulho humano, a lógica do mundo e até a própria dor. Chegamos até aqui não só para conhecer a santa da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas para redescobrir em nós mesmos o quanto também somos chamados a uma entrega mais profunda, mais verdadeira, mais ardente. E agora, neste encerramento, queremos olhar para dentro de nós com a mesma sinceridade com que Santa Margarida olhava para Cristo em cada noite de adoração, em cada dia de humilhação, em cada gesto de amor oculto. O que aprendemos com ela não é uma lista de feitos espetaculares, mas uma maneira nova de viver a fé. Margarida não buscava reconhecimento. Pelo contrário, ela aceitava ser humilhada, esquecida, incompreendida, desde que Jesus fosse conhecido e amado. Essa atitude nos provoca. Quantas vezes queremos que nosso serviço na igreja seja visto, elogiado, aplaudido? Quantas vezes oramos pedindo que Deus faça a nossa vontade, em vez de perguntarmos: Senhor, o que queres de mim? A história de Santa Margarida é um convite direto, sem rodeios, à conversão do coração. Não a conversão de fachada, mas aquela que acontece no secreto da alma, onde só Deus vê. Ela nos ensina que a santidade está ao alcance de todos, não importa o quão comum pareça a nossa vida. Afinal, ela era apenas uma religiosa de clausura, escondida no interior da França. Nenhuma multidão a seguia. Nenhuma influência política ou social lhe foi dada, mas o céu a escolheu. E por meio dela, Jesus revelou um dos maiores tesouros espirituais da história da Igreja, a devoção ao seu Sagrado Coração. Isso nos mostra que não importa onde estamos ou o quanto nos sentimos pequenos, se o nosso coração for entregue, Deus o transforma em fogo que aquece o mundo. E você, que acompanhou até aqui, talvez esteja sentindo esse mesmo desejo de se entregar mais a Deus, de conhecer esse amor que Santa Margarida Maria viveu com tanta intensidade. Não ignore esse chamado. Talvez este seja o momento que o próprio Jesus preparou para tocar o seu coração. Comece hoje. Faça um momento de oração. Ofereça um gesto simples, silencioso, escondido, mas cheio de amor. E assim como Margarida, você também começará a viver aquilo que o mundo não entende, mas que o céu aplaude em silêncio, a verdadeira vida cristã. Se esta história te tocou, se ela acendeu algo em você, eu te convido a permanecer conosco. Aqui neste canal, sempre trazemos conteúdos que alimentam a fé e aprofundam o nosso amor por Cristo e pelos santos. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E por fim, eu quero te fazer um pedido muito especial. Qual história de santo ou santa você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários. Sua participação é preciosa e pode ajudar outras pessoas a encontrarem exatamente a mensagem que estão buscando. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, disse Jesus. E foi exatamente isso que Santa Margarida Maria Alacoque viveu. Que também nós possamos aprender com ela e deixar que o coração de Jesus transforme o nosso.